Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vem comigo, Eja. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre as tipologias textuais. Lembram na aula passada que falamos sobre textos argumentativos, sobre textos dissertativos, argumentativos e dissertativos expositivos? Estão lembrados? Na dissertação expositiva, é uma dissertação que vai apresentar pontos de vista de um assunto, vai expor, não vai se posicionar. Vai adicionar o ponto de vista, mas não vai se posicionar. E o objetivo é informar. Como o próprio nome diz, expositivo, ele vai expor o ponto de vista. Já em uma dissertação argumentativa, o autor ele vai defender a opinião dele, Ou seja, quem está escrevendo vai defender a sua opinião. Ele vai trazer um posicionamento e o objetivo é influenciar. Ou seja, ele vai tentar te convencer de que o ponto de vista dele é o correto, Mas tem uma observação a fazer. Um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo, ele pode ter traços de expositivo? Claro que pode. Por quê? O texto argumentativo, o escritor vai precisar expor alguma coisa, expor o assunto, a tese que ele vai tratar em seu texto. Ou seja, um texto, uma dissertação argumentativa, ela também traz traços expositivos. E ainda na tipologia textual, nós veremos hoje outra tipologia, que tem um pouco a ver com o que a gente falou anteriormente, porém ela é só tipologia expositiva, Não é tratando de dissertação, ok? Eu trouxe aqui um texto, um parágrafo, na verdade, e nós vamos ler juntos. O Brasil foi descoberto no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Já em 1492, poucos anos antes, Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, chegara à América, o que ampliou as expectativas dos exploradores. Então percebam que ele vem expondo o período, das grandes navegações, quando Portugal e Espanha, ele vem expondo então a época em que aconteceu isso, quando Cristóvão Colombo, então ele expôs, algumas informações para te passar, certo? Vamos ver. O texto expositivo é um tipo textual que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível, seja oral ou escrito. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensivo. Ou seja, o objetivo é expor uma informação de algo, certo? Então, ele deve ser objetivo, deve ser claro para que possa ser compreendido. Algumas características aqui do texto expositivo. Ele apresenta informação sobre o assunto, ele é claro e objetivo. Os recursos que podem ser utilizados em um texto expositivo é instruir, descrever, definir, enumerar, comparar dados, etc. E a estrutura dele vai apresentar uma introdução, como nós já vimos em outras tipologias, a introdução, a maioria dos textos, ele vai apresentar essa marca, começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E o texto expositivo, essa tipologia, também não é diferente. Introdução, desenvolvimento e conclusão.
Eu trouxe aqui alguns exemplos de textos que são dessa tipologia textual, né? Que é o expositivo. Enciclopédias, elas vão expor informações, né? Entrevistas também, conferências, relato oral de experiência, panfletos informativos, né? Trazendo propaganda de algo, vai expor um produto, um curso, livros didáticos. Reportagem. A reportagem vai expor o caso, o que aconteceu, o que ocorreu, ou vai trazer a informação de um determinado assunto. Resenha, palestras, seminários, artigo enciclopédico, apresentações, verbete de dicionário, que é quando a gente procura uma palavra no dicionário, toda aquela descrição, né, é uma exposição do significado daquela palavra. Relatório, tomada de notas, todos eles apresentam informações objetivas, ou seja, isentas de subjetividades e duplas interpretações, né? Ele vai ter objetividade e vai expor aquilo que deseja que seja exposto, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos também, né? Notícias, artigos científicos, verbetes de dicionário, entrevistas, etc. Aqui veja um exemplo, ó. Cerca de 2,5 mil estudantes já se formaram no NAVE. Do total de alunos, 74% chegam à universidade, diz Carla, do Oi Futuro. É mais que o dobro da média nacional, segundo dados do IBGE. Só 35,9% dos alunos de escolas públicas chegam à universidade no Brasil. Entre as escolas particulares, a porcentagem é de 79,2%. Percebam aí que ele traz números, estatísticas, certo? Ou seja, ele está expondo uma informação ou várias informações. Perceberam? Elementos do texto expositivo. Os elementos do texto expositivo: o emissor, que é quem quer emitir, né, quem quer expor; o receptor, que é quem recebe ou quem vai ler; e a relação, né? O que o receptor vai compreender que o emissor quer passar, quer expor, não é verdade? Vamos ver. O emissor deve possuir conhecimento suficiente acerca do tema da exposição e a intenção de transmiti-los de maneira ao mesmo tempo objetiva e compreensível para o seu potencial receptor, certo? Ou seja, ele já percebe, já sabe o objetivo dele de expor aquilo, e já sabe para que público também, certo? E o receptor, né? Receber a informação simplificada sobre um tema, ampliar o que já se sabe ou verificar as últimas investigações de uma disciplina na qual é especialista para concordar ou não com elas, né? E a relação. A relação entre emissor e receptor é fundamental para que a informação seja transmitida de maneira eficaz. O emissor deve conhecer o tipo de receptor a quem vai se dirigir, somente assim conseguirá dar à sua exposição o nível e o tom adequados. Ou seja, quem está emitindo, quem está expondo, já sabe o seu público-alvo, certo? E sobre as estruturas de um texto expositivo, né? Nós temos a estrutura dedutiva. A ideia principal está no início da notícia e na continuação. O texto se desenvolve e vamos observar o primeiro parágrafo, certo? Olha o que ele... Quando a estrutura é dedutiva, ela já traz a informação diretamente no primeiro parágrafo e aos poucos vai descorrendo, dando os detalhes, né?
Por exemplo, olha o exemplo que eu trouxe. Um jovem ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro e um ônibus de transporte coletivo em Salvador. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25. A batida foi registrada no retorno da Avenida Otávio Mangabeira, orla da Boca do Rio. O motivo do acidente ainda está sendo investigado. Então perceba que logo de cara, né, ele já deduz, já nos faz deduzir, né, o que vem a ser essa notícia. E já na estrutura indutiva, olha, vejam a diferença. Aqui, a ideia principal do que se quer expor aparece no fim do parágrafo. Vejam bem, olha o exemplo. Uma batida aconteceu na manhã de quinta-feira, 25, na Avenida Otávio Mangabeira, na Boca do Rio. Um jovem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um ônibus nesta manhã. Percebam que na outra notícia já disse logo que o jovem foi gravemente ferido em um acidente, papapá. Então, essa é a diferença. A indutiva, né, ele vai trazer outras informações para discorrer depois o principal ponto da notícia. Aqui nós temos os créditos das imagens e textos de onde retiramos e bons estudos para vocês, estudantes. Até a próxima aula. Te espero!